Você já percebeu que existem pessoas que sofrem muito e conseguem seguir em frente, mas existem outras que sofrem menos, porém jamais conseguem viver da mesma maneira? Você sabe por quê? Porque o problema nem sempre é o que aconteceu com ela. O problema é o que ficou dentro dela depois do que tudo aconteceu. Hoje iremos conversar sobre isso. Começamos hoje a série Refém de Suas Emoções. Nessa temporada, revelaremos 12 prisões que estão impedindo milhares de pessoas de viverem plenamente o propósito que Deus preparou para elas. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditava que os traumas eram apenas uma lembrança ruim, mas lendo, estudando a palavra e meditando na palavra de Deus, eu observando pessoas, aconselhando pessoas, olhando para a minha própria caminhada, eu descobri uma coisa, que o trauma não permanece vivo porque lembramos dele. Ele permanece vivo quando continua governando nossas decisões. Foi exatamente isso que Salomão escreveu e é surpreendente ler em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Observe uma coisa comigo. Deus não manda você guardar seus bens. Deus não manda você guardar a sua reputação. Deus também não manda você guardar os seus projetos. Deus manda você guardar o seu coração. Eu já falei de coração aqui e sempre continuo repetindo. Temos vídeos aqui no nosso canal que explica a respeito do coração, que não é um órgão físico. Quando a Bíblia fala de coração, na maioria das suas vezes está falando sobre nossas emoções. Ou seja, a qualidade da sua vida está profundamente ligada ao estado do seu coração, suas emoções. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estejam perdendo a batalha. Talvez seja por isso. Porque tentam mudar a vida, sem permitir que Deus trate aquilo que está dentro delas. Imagine uma pessoa caminhando descalço. Ela pisa um espinho, o espinho é pequeno, mas ela continua andando sem importar. Quando o tempo se passa, ela aprende a andar mancando. Depois de alguns meses, ela apenas acostuma com uma dor que nunca foi tratada. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Não nasceram inseguras, não nasceram com medo, não nasceram desconfiadas, não nasceram emocionalmente frias, mas em algum momento o espinho entrou. O problema não foi apenas o espinho, foi continuar vivendo com ele. Isso gerou o problema. Há um dito popular no mundo que o tempo cura todas as feridas, mas o tempo não cura todas as feridas. Às vezes, ele ensina apenas algumas dores a ficarem em silêncio. Sabe por quê? Nem toda dor que está em silêncio quer dizer que foi curada ou que a pessoa foi curada. Algumas dores apenas aprenderam a se esconder. Agora eu vou responder uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a sua história. Como uma dor do passado consegue controlar decisões que você toma hoje, mesmo anos depois que tudo aconteceu? Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: como uma dor consegue sobreviver durante anos, se o tempo, como alguns dizem, cura tudo, não é verdade? Como uma pessoa de 50 anos continua reagindo sobre uma ferida que aconteceu com ela quando tinha 8 anos de idade? Observando nessa ótica, talvez o problema não tenha sido o tempo. Talvez o problema tenha sido aquilo que ainda não foi curado. Já observou? Já pensou sobre isso? E vou te dizer outra coisa importante. O trauma, ele não fica preso no passado. O trauma, ele te acompanha o seu presente. Observando nessa ótica, por exemplo, é por isso que muitas pessoas que entram em um novo relacionamento, começam a se relacionar de novo, mas continua reagindo como se tivesse num relacionamento antigo. A pessoa entra numa nova igreja, mas continua desconfiada de todas as pessoas como se estivesse numa igreja antiga e não muda. Por quê? Porque existem feridas
Ela se comporta como que se as pessoas dessa nova igreja fossem trair ela. O ambiente mudou, as pessoas mudaram, o tempo passou. E aí? Mas o coração continua respondendo como se ainda estivesse naquele lugar. O coração continua respondendo como se ela estivesse ainda naquele lugar. É exatamente isso que o provérbio nos ensina. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque Deus sabe que um coração ferido começa a interpretar tudo através da dor. Deus conhece as reações de quem está ferido. Então, vai um conselho de um dos homens mais sábios que esteve nessa terra, Salomão, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Entenda isso. Uma pessoa machucada enxerga perigo em qualquer área, em tudo, até onde não existe. Ela enxerga o perigo, detecta rapidamente um perigo, mesmo que não exista. Agora, imagine comigo uma casa que por anos sofreu com infiltrações. O dono resolve pintar as paredes. Por alguns dias aquela casa ela fica bonita. Mas com o passar do tempo, as manchas voltam a aparecer. Por quê? Porque a tinta pode resolver a aparência, mas ela nunca resolve a origem do problema. Muitas pessoas fazem exatamente isso consigo mesmo. Mudam o comportamento, mudam até a rotina, mudam a aparência, muda até a dicção, muda até o discurso para ficar mais bonito. Sendo que Deus, ele nunca permite que ele entre para poder tratar a raiz desse problema. E tudo aquilo que permanece na raiz, uma hora vai aparecer nos frutos. O que Jesus nos ensinou? Que uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore doente produz frutos doentes. Jesus sempre olha a raiz do problema. Não olha apenas o fruto. E muitos esquecem que se sua raiz não estiver legal, estiver doente, os seus frutos vão ser frutos doentes. Observando os princípios bíblicos, eu aprendo e transmito para você que Deus, ele não trabalha apenas nas consequências, ele trabalha na origem. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de Jonas, foi assim na vida de José e continua sendo assim na minha vida e na sua vida. Guarde isso. Eu quero que você pense em Pedro. Pedro, antes da cruz, dizia: Eu nunca vou abandonar. Mas dias depois negou a Jesus 3 vezes. Qual era o problema? Era falta de coragem? Digo para você que não era falta de coragem. E o que era? Pedro ainda não havia sido transformado por dentro. Depois dessa transformação, o mesmo homem enfrentou prisões, açoites, mas permaneceu firme. E o que mudou? O coração. Simplesmente, Pedro foi transformado, Deus transformou Pedro, não só a circunstância, mas transformou ele, e depois de ele ser transformado, Pedro começou a mudar o mundo. Primeiro, a transformação vem de dentro para fora. Depois que essa transformação acontece, a pessoa se torna outra. E aí tudo que está ao seu redor começa também a ser moldado de acordo com a nova circunstância que a pessoa começou a viver. Lembra do espinho? Agora imagine alguém que diga: aprenda a andar melhor. Isso resolveria? Não, porque o problema nunca foi a caminhada. O problema era o espinho. Há pessoas tentando melhorar a caminhada, enquanto Deus quer remover aquilo que por anos continuou machucando ela. Essa é uma diferença enorme. Deus, ele quer sempre remover aquilo que está nos machucando e nos incomodando por anos, enquanto alguns pensam que a caminhada que ele está fazendo que é errada. Existe algo oculto ali que Deus quer remover. Deus, ele sempre cuida
de nós. Sempre vai na raiz do problema, não nos sintomas do problema. Eu te faço uma pergunta: e se o maior inimigo da sua vida não fosse o seu passado, mas a decisão de nunca permitir que Deus tratasse esse passado? O mundo diz que o tempo cura. A palavra de Deus nos mostra outra realidade. Quem cura é Deus. O tempo apenas revela aquilo que precisa de ser tratado. Por isso o salmista declara, Salmo de número 147, estrofe 3, Deus sara os quebrantados de coração e ata as feridas. Observe o verbo, não diz que Deus ignora, não diz que Deus manda esquecer, não diz que Deus manda fingir, mas diz que Deus ele sara, diz que Deus ele trata e diz que Deus ele restaura. Escute, talvez você tenha sobrevivido ao acontecimento, mas ainda não tenha sobrevivido às consequências dele. Isso é a diferença. Agora entenda algo. É exatamente por isso que Jesus nunca olhava apenas o comportamento das pessoas. Jesus, ele era um especialista em pessoas. Quando ele encontrou a mulher samaritana, ele viu uma sede que ninguém enxergava. Quando ele encontrou Zaqueu, ele viu um vazio dentro de Zaqueu que precisava ser preenchido atrás do dinheiro. Quando ele encontrou Pedro, ele enxergou um discípulo ferido. Jesus sempre atravessava o comportamento para alcançar o coração das pessoas. Ele sempre olhava para dentro, nunca o exterior, sempre o exterior. E ele continua fazendo isso hoje. Talvez você esteja pedindo para Deus mudar sua vida. Talvez tenha esse pedido para você. Enquanto Deus está dizendo para você hoje, primeiro, deixe-me restaurar o seu coração. Porque quando o coração muda, a forma de viver também muda. Quero responder aqui, talvez seja a pergunta mais importante de todas. Como começar de forma prática e bíblica o processo de libertação das feridas sem viver preso no passado? Talvez hoje você tenha entendido uma coisa que nunca havia pensado ou percebido, né? O problema nunca foi apenas aquilo que aconteceu com você. O problema é que muitas vezes aquilo que aconteceu continua governando a sua maneira de viver. Esse é exatamente o problema. E existe uma grande diferença entre lembrar de uma dor e continuar sendo dirigido por essa dor. Jesus nunca prometeu apagar nossas memórias, ele nunca prometeu, mas prometeu transformar nossa vida. E é exatamente isso que Paulo escreveu. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Observe uma coisa, a transformação acontece quando Deus começa a renovar a nossa mente, é uma metanoia, mudança de mente. Porque uma mente renovada produz um coração fortalecido. Entende isso? E um coração fortalecido produz uma vida diferente. Primeiro começa nessa transformação. Talvez você esteja esperando que Deus mude sua circunstância. É difícil, pode acontecer, mas é difícil. Mas hoje Deus está dizendo para você, permita-me primeiro restaurar o seu interior. Porque aquilo que Deus cura por dentro, ninguém consegue destruir por fora. Vou repetir, porque aquilo que Deus cura por dentro, ninguém consegue destruir por fora. Agora quero te fazer uma pergunta, não para a sua emoção, mas para a sua consciência. Quantas decisões você já tomou? Não porque Deus mandou, mas porque uma ferida antiga sua mandou. Entenda, nessa fase que você vive, talvez você evitou pessoas, talvez você desistiu de sonhos, talvez você desconfiou de pessoas que nunca te machucaram, talvez você vive preso. Não porque Deus determinou isso, não foi isso, mas porque uma dor continuou ocupando um lugar que pertence ao Senhor. Hoje Deus não está apenas mostrando para você uma prisão, Ele está mostrando a porta. E a porta continua sendo o nosso Senhor Jesus. Ele é a porta para que você possa se libertar
das prisões que te prendem hoje ou que te atam ao passado que você quer esquecer e sair dele o mais rápido possível. Agora, se você puder, feche os seus olhos por um instante, que eu vou fazer uma oração por você. Pai, tu conheces cada pessoa que está assistindo este vídeo. Conhece as dores que ninguém conhece, as lágrimas escondidas, os medos, as feridas, as rejeições. Hoje eu te peço, ó Deus, comece uma obra de restauração no coração dessa pessoa, que ela descubra que existe esperança, que existe cura, Deus, e que existe um futuro preparado pelo Senhor. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa mensagem falou o seu coração, eu quero te pedir 3 coisas. A primeira, curta esse vídeo. Quando você curte, o YouTube entrega para mais pessoas. Depois, compartilhe com alguém próximo a você que precisa de ouvir isso que você ouviu aqui. A terceira coisa, eu vou pedir, escreva aqui nos comentários. Hoje eu decidi permitir que Deus trate meu coração. Vou te falar, eu leio todos os comentários e eu quero estar lendo o seu. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva, porque essa é apenas a primeira prisão invisível de uma série de 12 prisões. Ainda falta 11. Essa pode não ter falado com você, mas a próxima talvez possa relatar o que você está vivendo hoje. A próxima prisão é preso dentro de uma mente limitada. E eu quero mostrar a você como uma mentira repetida durante anos pode se transformar em uma prisão. Nos encontramos lá no próximo vídeo.